Hoje a lição está especial. Olha, pessoal, que matéria especial, angelologia. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é sobre os anjos. Quem são os anjos? O que os anjos fazem? As atividades dos anjos, a hierarquia angelical. Hoje é a lição 2, nós vamos ver a hierarquia angelical e atividades gerais dos anjos, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva e nós vamos entrar agora na lição 2 desse livro de angelologia. Se você tem esse livro, abre na lição 2. Se você não tem, você entra em contato comigo para você adquirir os teus livros e fala, pastor Josiel, eu quero adquirir os 20 livros do curso básico ou os 40 livros do bacharel. Vamos para a aula. A hierarquia angelical, lição 2, está aqui, ó. Porque neles foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Deus é o criador dos anjos e ele não criou as coisas sem ordem. Deus é um Deus ordeiro. Deus criou as coisas tudo com ordem. E ele criou os anjos com uma hierarquia. Lá no céu é a Trindade, né? É o Elohim, a palavra e o Espírito, que nós conhecemos humanamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Aí depois da Trindade vem, tem o quarto da Trindade? Não tem. Mas o chefe dos exércitos celestiais, segundo a Bíblia, é Miguel. Miguel é o chefe dos anjos celestiais. Gabriel é o chefe dos mensageiros. O mensageiro especial é Miguel. Gabriel, melhor dizendo. Gabriel é o mensageiro especial de Deus. Miguel é o chefe do exército celestial. Então lá no céu tem ordem. Deus é um Deus ordeiro. Criou tudo com ordem e decência. Lá no céu tem a Trindade, que é Elohim, a palavra, o Espírito, Miguel, Gabriel, anjo, arcanjos, querubins, serafins. E também tem a divisão de anjos. Anjos tronos, anjos domínios, anjos principados e anjos potestades, que Paulo menciona sobre essa classe de anjo, principado, potestade. A gente dá o nome como maligno, né? Os principados estão aí. Não, os principados são os anjos, potestades são os anjos. O que quer dizer essa palavra? Principado é os anjos príncipes, potestade, anjos poderosos. Só que eles caíram, uma terça parte. Então, uma terça parte caiu, está aí no céu, no espaço sideral, chamado de anjo, principado, potestade, domínio e tronos. Só que essas mesmas classes de anjos estão lá no céu. E nós vamos ver nessa matéria. Então, lá no céu, quem manda é quem é? A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim, a palavra e o Espírito. Miguel. Miguel é o chefe dos anjos celestiais, na área da guerra. É como diz o general de guerra. O ministro da segurança é Miguel. A palavra Miguel vem do hebraico, quer dizer quem é semelhante a Deus. Há quem diga que Deus colocou o nome dele de Miguel, porque esse nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Provavelmente na luta, na expulsão do diabo do céu para a terra, Miguel enfrentou Lúcifer e disse, quem é semelhante a Deus? Aí ele lutando com Lúcifer, quem é semelhante a Deus, você vai descer, que eu vou fazer você descer? Aí Deus intitulou o nome dele de Miguel, porque quem é semelhante a Deus é a palavra Miguel. Miguel é quem é semelhante a Deus ou quem é semelhante ao Altíssimo, significa a palavra Miguel. E todo El no final significa Deus. Miguel, ou El, Miguel. Esse El é Deus. Gabriel,
é Deus. Ezequiel é Deus. Joel termina com El. Emanuel, essa palavra hebraica que termina com El, refere-se a Deus. Por isso que tudo é Emanuel, Miguel, Gabriel, Joel, Ezequiel e muitos Els. Tá, então quem é Miguel? É o ministro da segurança do céu. É o general, o supremo general celestial abaixo da Trindade. E ele é arcanjo. O que significa a palavra arcanjo? Arque é chefe, anjo, chefe dos anjos. Então a palavra arcanjo significa chefe dos anjos. Aqui, ó. Arcanjo Miguel. Tá vendo? Tem muitos alunos que me perguntam, tem quantos arcanjos no céu? Um. Só um. Só um. Quem é? Miguel. Não, porque a Bíblia tem muitos arcanjos. Tem não, meu irmão. É um arcanjo só. Miguel. Um mensageiro especial. Gabriel. E os demais? Os demais são anjos de guerra, são anjos mensageiros, mas só tem 2 anjos especial. Aliás, todos os anjos são especial, mas as missões especial é de Miguel e Gabriel, citado na Bíblia. Miguel, não há registro de Miguel descendo aqui na terra. Há registro de Gabriel. Desceu lá para Daniel, desceu no nascimento de João Batista e desceu no nascimento de Jesus. Miguel só trouxe 3 mensagens especiais e desceu à terra. Gabriel, melhor dizendo. Gabriel desceu em Daniel, desceu no nascimento de João Batista e no nascimento de Jesus Cristo. Miguel, não há registro de Miguel colocando o pé na terra. Há um registro na Bíblia de Daniel que Miguel está lá, no Apocalipse está um registro de briga, mas assim, a missão de Miguel na terra não houve na Bíblia, eu não lembro. E Gabriel só 3 vezes, tá? Então tem um hino aí de heresia dizendo assim, ó, desceu Miguel, desceu Gabriel. Isso é uma heresia. Gabriel e Miguel não desce. Desce, mas é raro. Na Bíblia só teve 3 com Gabriel, com Miguel nenhuma. Ele não precisa descer, ele dá ordem, porque ele é o chefe. Aí tem os querubins. Os querubins são esses anjos aqui, que a palavra querubins quer dizer querube, ou anjo da guarda. É os guardiões do trono de Deus. Quem fica guardando o trono de Deus? É os querubins. Por isso que a Bíblia diz, tu eras querubins. Lúcifer lá no céu era um querubim. Ele guardava o trono de Deus. Tu eras querubim. Já leu em Ezequiel 38, Isaías 14, que fala da queda de Lúcifer? Eu tive um aluno que ele estudou na USP, ele concluiu com a teologia liberal que a Ezequiel 28 e Isaías 14 não se refere a Satanás, refere literalmente ao rei Tiro. Mas não, é uma alusão ao rei Tiro com Satanás. Então, Ezequiel 28, Isaías 14, eu, pastor Josiel, creio piamente que refere-se a Lúcifer, a Satanás. E ele era querubins, ungido, te estabeleci no monte de Deus para proteger. Mas tu dizia no teu coração, subirei ao céu. O pecado de Lúcifer foi o orgulho. É que na aula que vem nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer. Então a palavra querubins quer dizer anjo de guarda. Serafins é adoradores. Mas querubins, tu já leu lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, Deus manda querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então a palavra querubins é o guarda. Não tem no banco, quando você vai no banco pegar um dinheiro, não tem lá os guarda que fica lá guardando o banco? Querubins é os guardiões celestiais. Eles são um anjo de guarda.
Anjos, serafins, tá aqui, ó, os anjos e os serafins aqui, ó. Serafins e os anjos. Os serafins quer dizer anjo adoradores. Só há um registro na Bíblia dos serafins, que Isaías capítulo 6 vê. E vi os serafins e estava acima dele. Cada um clamava, santo, santo, santo. 3 vezes a palavra santo, santo, santo. Por que ele é 3 vezes? Porque é Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Já viu que os serafins, ele dizia santo, santo, santo. Significa Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Ou melhor, Santo o El Shaddai, Santo a palavra e Santo o Espírito. Os serafins na Bíblia só aparecem uma vez só, no livro de Isaías, capítulo 6. E não aparece mais em toda a Bíblia. Ele é descrito como asa, do ponto de vista humano, para o homem entender que tem asa, mas anjo não tem asa. Nas aulas futuras eu vou falar, os anjos não têm asa. Eles são espírito, não precisa de meio de se locomover. Os anjos falam com o olhar dos olhos e se move com o pensamento. Ele move aqui, ó. Nesse momento eu vou para o Japão, aí o anjo aparece. E falar em Japão, o anjo ele é tão rápido que ele tem a capacidade, mais ou menos, não é certo, aproximadamente 7 vezes na Terra com um piscar do olho. Pisca o teu olho aí. Piscou? O anjo deu 7 voltas na Terra enquanto você pisca o olho. A velocidade da luz é essa. É 300 mil quilômetros por segundo. E a velocidade do anjo é mais que o da luz. 1000 vezes. Então, no mínimo aí, vamos supor. Eu falei 7, mas pode ser muito mais. Enquanto você pisca o olho, o anjo deu 7 voltas no planeta Terra. O planeta Terra, segundo a ciência, a geografia, tem 40 mil quilômetros o diâmetro dela. A Terra é uma bola e em volta dessa bola se conta 40 mil quilômetros. Então, 40 mil quilômetros vezes 7 no piscar de olho é mais ou menos a velocidade do homem, do anjo, dando volta à Terra. É lógico que é muito mais, mas eu estou dando uma comparação humana para você tentar aprender. Então, anjo não tem asa, não tem anjo de asa. Ah, mas os querubins na Bíblia é citado com asa. Mas ali foi para Isaías entender. Não era para o anjo se locomover. O anjo não precisa de asa para ficar voando. Ele voa com o poder da mente. Entendeu? Os anjos são espírito, eles rompem a lei da gravidade. Os anjos, eles ultrapassam a parede, eles rompem a lei da gravidade, rompem a lei da física. Normal. Na física é o seguinte, o mesmo espaço não pode ocupar 2 matérias. Mas os anjos rompem, os anjos atravessam a parede, atravessam tudo. Atravessa sol, nuvem, vento, tempestade. Os anjos são espírito. É outra esfera, é outro campo espiritual. Eles são transcendental, são espirituais. Então, anjo não tem asa, meu irmão. Pode procurar na Bíblia aí, de Gênesis a Apocalipse. Na Bíblia toda tem cerca de quase 300 citações de anjos. Nenhuma delas fala de anjo com asa. Só os serafins, que foi exceção, que Deus usou uma linguagem chamada linguagem figurativa, simbólica. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Linguagem literal, linguagem figurativa e linguagem simbólica. Linguagem figurativa é figura, Adão é uma figura de Cristo. Linguagem simbólica, João viu um bicho com 7 cabeças. 7 cabeças não existe, é símbolo. E literal, é real. Jesus morreu na cruz, real, não simbólico nem literal. Então a Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Quando Deus se apresenta para Isaías com serafins de asa, é simbólico, meu irmão. Essa asa representa liberdade. Com 2 voava, o poder de liberdade. Com 2 cobria o rosto.
reverência. Com duas cobriu os pés, santidade. Então, na Bíblia tem anjos tronos. Lembra que Paulo fala? Anjos tronos, domínio, principado e potestade. Isso é classe que está lá no céu. Além dos serafins, querubins, Miguel, Gabriel, lá no céu tem anjos tronos, que protegem o trono de Deus. Tem principado, que é os anjos príncipes. Tem anjos domínios, que ele domina o céu. Tem anjos potestade, olha o nome, potestades. Esses anjos são de altos poderes. Então, como caiu a terça parte, lá no céu ficou 70%, meu irmão. Caiu 30% só dos anjos. A Bíblia, terça parte, o que é terça parte? É 30%. Quantos dos anjos caíram do céu para a terra? 30%. Quantos ficaram? 70%. Então ficaram 70% dos anjos, tronos, domínio, principado e potestade. 30% caiu. E Paulo menciona que eles estão aí no espaço sideral. Os caídos, porque os que não caídos estão lá no céu. Os tronos, domínio, principado, potestade, Miguel, Gabriel, serafins, querubins. Anjos domínios, isso eu já falei, eles dominam o céu. Tudo que eu estou lendo aqui está lá em Colossenses, capítulo 1 e 16. Anjos domínio, eles dominam, eles são tipo um meio de segurança máxima. Principados. Principado é uma classe de anjo que está diante dos anjos tronos, dos príncipes dos anjos. Potestades. Isso aqui são classe de anjos que está lá no céu. Eles são anjos que executam grandes tarefas, de grandes poderes, tarefas especiais de Deus. Atividades gerais dos anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1 e 14. Os anjos, segundo a Bíblia, são espíritos ministradores para servir os que hão de herdar a salvação. São nossos garçons, mais ou menos usando essa palavra. São nossos servos, eles que nos servem. Deus manda, eles obedecem. Hebreus 1 e 14, leia aí. Eles são espíritos ministradores enviados por Deus para o serviço da igreja. Eles veem a face de Deus. Mateus 18 e 10. Eles veem a face de Deus. Os anjos lá no céu vê. Os mortos que estão no céu, talvez não vê Deus absolutamente, mas os anjos veem Deus. Eles são apresentados como ceifeiros. Eles se alegram quando o pecador se arrepende. Eles levaram Lázaro para o seio de Abraão. Quando você morrer, na hora que morrer, vem dois anjos, um pegando em cada mão, para te levar para o céu. Os anjos transladam os espíritos dos santos da igreja para o céu. E os demônios vêm buscar de quem é deles. Eles descem e sobem o céu. Eles descem, eles estão no céu, na terra, na hora que Deus mandar. Nós não temos anjo de guarda. Nós temos o anjo que nos livra na hora do perigo, como diz Salmos 34, 7, 37, 4. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra. Acampar é um curto período, não é moradia. A Bíblia não fala, os anjos estão morando do lado dos fiéis. Não, acampa. A palavra acampamento é período temporário. Deus vem, manda o anjo na hora do perigo para te livrar. Eles virão com o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Eles não são onisciente, nem onipresente e nem onipotente. Pertence só à Trindade esses três atributos. Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim, a palavra e o Espírito. Onisciência, onipotência e onipresença. Os anjos foram criados por Deus. Eles são criaturas, não são criadores. Anjo, arcanjo, espírito ministradores, filho de Deus. A Bíblia chama os anjos de filho de Deus. Ministros, principados, potestades e domínio.
príncipe, querubim, serafins, varão. Até na Bíblia é chamado de varão. É os anjos que se apresentou para Abraão, Gênesis 18:2. Os anjos aparecem em visão. Apareceu, sim. Na Bíblia, os anjos, eles aparecem para homens como Jacó, Daniel, José, Cornélio, Pedro, Paulo e João. E muitos outros. Para o pai de Sansão, Manoá, os anjos se aparecem de forma humana, corporal, para os seres humanos. Os anjos executam o juízo divino de Deus. Deus fala, vai lá e mata, ele vai lá e mata. Vai lá e anuncia o nascimento, ele vai lá e anuncia o nascimento. Anjo não questiona Deus. Deus falou, vai lá e mata 185 mil soldados assírios. O anjo foi lá e matou, executou a ordem de Deus, matou 185 mil soldados assírios, um anjo só, em uma madrugada só. Sua ministração no Antigo Testamento. Sua ministração no Novo Testamento. No ministério de Jesus. Os anjos de Deus continuam a exercer as suas atividades da nova aliança no ministério pessoal de Cristo. Nas aulas passadas eu falei que os anjos tiveram presente na vida de Cristo, no nascimento, na tentação, no sofrimento no jardim do Getsêmani, no ministério de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus ao céu, os anjos estiveram presentes. Os anjos fizeram parte do ministério de Jesus. Ah, pastor, eu quero ver um anjo. Muito cuidado que pode aparecer anjos falsos. Paulo fala, se outro evangelho ser anunciado pelo outro anjo desconhecido, esse evangelho é maldito. Se outro anjo anunciar outro evangelho, não pode. Ele diz, se um anjo do céu, no céu é em cima, tem anjos do bem e anjos do mal. A palavra anjo, eu falei na aula passada, é mensageiro. A palavra anjo é mensageiro. A palavra anjo do Antigo Testamento é malaque. Do Novo Testamento é ângelo. Que ambas as palavras sim, que significa mensageiro. Existe mensageiro de Deus e mensageiro do diabo. Aí cai anjos bons e anjos maus. Os anjos fizeram parte no meio dos apóstolos. Pedro foi preso, desceu um anjo e abriu a prisão para Pedro sair. Para Paulo também. E muitos outros apóstolos, os anjos fizeram parte. A capacidade de um anjo aparecer hoje, normal. Os anjos apareceram no Antigo Testamento, no Novo Testamento e pode aparecer hoje normalmente. Os anjos executam o serviço especial de Deus, protegendo o povo de Deus. Miguel, por isso que o Irã, o Iraque, o Líbano, que está tentando lá destruir Israel, não consegue porque Deus é a favor de Israel. E o chefe do exército é Miguel. Miguel, ele guarda Israel. Se uma bomba atômica, um míssil nuclear, for cair em Israel, esse anjo do bem, chamado Miguel, que é o chefe do exército celestial, pode interceptar essa bomba, esse míssil normalmente. O Miguel trabalha em prol da segurança do país de Israel. Os anjos apareceu para Jacó em Gênesis 32, para Filipe em Atos 8 e 26. Os anjos no ministério de Jesus, anunciando o seu nascimento, advertindo para escapar para o Egito. Olha aí, eu falei para vocês que os anjos estiveram no ministério de Jesus. No seu nascimento, veio o anjo e anunciou.
Depois o anjo adverte, foge para o Egito. Depois, na sua morte, no seu ministério, no seu túmulo, presente na ascensão, e também vai fazer parte na segunda vinda. Até no arrebatamento vai ter anjo. A Bíblia diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e o arcanjo, Miguel, trocará a trombeta, para os fiéis subir no arrebatamento. Os anjos na vida do crente, celebração da salvação, diferente designação dos anjos, anjos de Deus, anjos santos, anjos filhos de Deus. Na Bíblia os anjos são chamados de filhos de Deus, são chamados de exércitos celestiais, espírito ministradores e muito mais. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 2. A próxima aula é a aula 3. Esse livro é 4 videoaulas. Deixa eu ver qual é o assunto da próxima aula. Os anjos na vinda de Cristo. O papel dos anjos. A figura, a queda de Lúcifer. Eita, pessoal, você não pode perder a próxima aula. A queda de Satanás do céu. Se inscreva no canal e já ativa o sininho aí para não perder as próximas aulas. Compartilha para os teus amigos. Olha, estou ouvindo uma aula de teologia de graça. Só paga se quiser os livros. Se você quiser os livros, você entra em contato comigo. Curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Tem livro PDF e livro físico. Entendeu, pessoal? E tem curso de mestrado e tem anel de teologia, tá bom? Eu estou aqui na escola de teologia. Esse lindo prédio aí, a escola é aqui em cima, A escola é lá em cima, pessoal. Aqui é a entrada da escola.